Oi, gente, boa noite. Mais uma vez aqui na nossa live, nessa série de lives que iniciamos ontem, para ter um bate-papo com todos os especialistas que fazem parte, né, do projeto Escola para a Paz e que a gente vai falar um pouco do tema dos nossos cursos. E hoje quem vai estar com a gente é o Márcio Macarini, que já já ele vai entrar com a gente e assim que ele aparecer, gente, nesse mais um dia de bate-papo aí. Hoje vamos estar com o Márcio. Vocês me desculpem que às vezes eu. Oi, Márcio. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo. Um prazer enorme tê-lo aqui com a gente mais uma vez, e o Márcio? Prazer é meu, Val. É até meio difícil de chamar de Márcio, porque a Não, gente chama de Maca, tudo bem? tudo bem, pode chamar Porque por eu Maca vou, mesmo, Maca com carinho. às vezes eu vou me enganar de te chamar, às vezes, de um jeito ou de outro, então já mais uma amizade mesmo, já de algum tempo. Fique bem tranquila. Maca, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o seu tema do nosso curso online, né, que nós estamos colocando dentro do projeto Escola para a Paz. E queria que você já começasse aí. A live é sua e eu vou interferindo um pouco, né, nas minhas questões se precisa, ou se alguém deixar alguma dúvida, a gente também vai pedindo para você falar sobre alguma coisa aí, tá bom? Ok, Val. Na verdade, o que a gente tem discutido, né, no nosso curso, são aspectos do desenvolvimento, né? Então, a gente está falando de desenvolvimento de criança, que na verdade vai de um processo, né, do desenvolvimento, a gente fala do nascer até o envelhecer, né? Mas basicamente está falando aqui de famílias, então a gente está falando de um processo de educação, basicamente de criança e jovem, e que envolve todo o aspecto de corpo envolvido nisso, né? Então, o tema que eu venho discutindo lá no curso, essa ideia de corpo, essa ideia do aspecto psicomotor, né? Eu sempre digo nas lives que eu faço, quando assim, que os bebês hoje, quando vão levados pelas mães, né, pelos pais aos pediatras, quando está tudo correto, né, os pediatras dizem, o desenvolvimento neuropsicomotor está em ordem, né? Então, essa ideia da psicomotricidade, do desenvolvimento psicomotor, é um tema que eu venho discutindo no curso, né? E, e esse corpo, né, nesse desenvolvimento, falando de criança, ele está totalmente envolvido com esse brincar, né? Pois Então, é. daí é o tema que a gente vem discutindo, né? E, Esse brincar que favorece muito do desenvolvimento, né? Como você diz, da experimentação, na construção, né, e, Maca? E que às vezes os pais não entendem e não sabem dessa importância, né? é. E o brincar, Val, eu trabalho muito com a ideia do brincar e lúdico, né? O lúdico é aquilo que é prazeroso, né? E esse brincar eu coloco assim que ele se inicia com o próprio nascimento do bebê, né? Então, nesse processo de nascimento, que eu imagino que seja uma das alegrias maiores de um ser humano, né? De um pai e mãe, e, e quando essa criança está na mão, né? Desses cuidadores, quando ela é alimentada, né? Nesse início acontece, né, as trocas de olhares, essa troca sensível de pele com pele, de um cantarolar suave, né? Então são todos os sentidos envolvidos, né? O cheiro da mãe e bebê, o paladar do aleitamento, né? Então são todos os sentidos aí envolvidos que que nessa relação brincante, vamos dizer assim, né? Dessa relação lúdica, acho que é o primeiro ato de brincar numa relação entre pais e filhos, né? E isso vem num crescente. A necessidade de um bebê, basicamente, é de amamentação e os cuidados de higiene, o cuidado de alguma questão de saúde ali que se apresenta, tudo. Mas é uma relação de muito prazer de cuidado, né? E é um balançar, né, um cantarolar, né? São as primeiras formas de brincar que se encontra aí nessa relação do bebê e que com o passar do desenvolvimento vão acontecendo outros níveis de brincadeiras, né? Sim.
Nossa, que bonito ouvir isso de você falar, né? Que às vezes os pais não percebem. Para mim, agora foi muito encantador ouvir isso, né? Que de você balançar, do próprio mamar, já é esse brincante aí, como você diz, né? E a gente nem percebe, né? É, e a brincadeira sempre é uma relação de troca, né? Não tem vencedor, né? Não tem vencedor e perdedor, né? O brincar é um ato de todo mundo sair, é uma ação que todo mundo sai feliz, né? E essa relação já de nascimento, né? Desde o nascimento, é uma relação, né? Acho que principalmente quem é mãe, né? Que tem a oportunidade de dar o peito para amamentar, deve ser uma coisa indescritível, né? Acho que inveja muitos homens, né? Eu, por exemplo. Mas é uma relação de um brincar lúdico, né? De um contato de um com o outro, Sim. né? Então, é um nascimento de uma relação, né? Que ela é interna na barriga e quando essa criança, né, nasce, você tem a oportunidade de tocá-la, né? De pegá-la, senti-la de uma forma mais efetiva, né? Então, você estabelece uma outra forma de relação, né? Marca, e quando você também fala dessa relação, né, da mãe e da criança, né, que é um pouco mais intensa, né, desde o mamar e tal, é, essa relação do corpo, né, que você diz muito bem, né, sobre o corpo, o que tudo isso envolve, o que tudo isso proporciona para a criança, é, a movimentação da criança por si, né, porque a partir de aí, quando o bebezinho já começa a gatinhar, já tem todo esse processo, né? Exato, né? Então, desse período cuidador, né, vamos dizer assim, né, que ele é um período relativamente longo, né, para a sociedade humana, né, para o animal ou outros tipos de mamíferos, né, a relação já é muito mais imediata, né? Tem alguns mamíferos que já nascem e saem andando em poucos minutos ou horas, né? Mas o humano ele tem um processo muito longo de aprendizagem, né? Ele nasce com uma imaturidade de movimento muito grande, então ele é muito dependente. Mas aí existe, né, os estudos, né, dizem desse processo de desenvolvimento, né, de ganhos de habilidades e recursos, e que ele é bem linear, né? Então, desde sempre o bebê tem um processo que os médicos, né, e os psicomotricistas, professores, né, cuidadores, chamam de marcos motores, né, principalmente na área da educação física, que são os passos que as crianças dão, né, no processo de desenvolvimento. Então, para engatinhar, a criança, né, ela levantou pernas, levantou braço, ela rolou de um lado, rolou para o outro, começa a sentar com apoio, depois tira esse apoio, e a criança vai engatinhar até chegar ao processo de andar. Então, esse processo é linear desde sempre, né? Os estudos dizem, né, que o processo desse mundo ocidental nosso, ele sempre foi essa linha de desenvolvimento. Então, quando um médico ou um estudioso vai avaliar um bebê, ele vai avaliar diante desse processo de desenvolvimento, né? Então, o quanto essa criança teve oportunidade mesmo de beber, né, de ser estimulada, vai favorecer o desenvolvimento motor da criança, né, do desenvolvimento das habilidades de movimentos que ela tem, né? Então, isso é Sim. importante a gente pensar também, né? Então, como esse brincar desde bebê também, né? Oferecer oportunidades. Sim. E a gente ouve muito isso, né? Quando as nossas crianças são pequenininhas, que a gente precisa incentivar, né, esse movimento, ajudar essa criança a se movimentar, né? Mostrar algumas coisas para ele buscar, né? Tudo isso. E E eu queria que você falasse isso um pouco, não só do bebê, mas um pouquinho maior, dessa necessidade que a criança tem muito de movimento e às vezes é um pouco podada para isso, né? Que às vezes os pais falam, ai, para um pouco, mas a criança tem essa necessidade, né, desse movimento, né? a criança é energia pura, né? A criança, uma criança saudável, ela tem uma necessidade grande de movimento, né? E a necessidade grande de movimento, a gente percebe isso, muitos entendem como agitação ou alguma coisa assim,
mas é uma necessidade de ganho de habilidades, né? De ganho de recursos motores, né? Às vezes eu vejo pessoas adultas, né, que criam cachorros, e os cachorrinhos nascem, né, um cruzamento lá nasce cachorrinho, e quando falam que esses cachorros são agitados, que eles comem a mesa, comem tudo, a criança é a mesma coisa, ela precisa desse movimento, mas parece que hoje a gente aceita mais o cachorro fazendo um tipo de arte do que uma criança, né? Então, a criança vai fazer arte, mas ela vai fazer arte e ela vai encontrando medidas, né? Medidas dadas por ela própria, por vezes, né? Quando ela percebe que alguma coisa machuca, e medidas dadas pelo meio social, né? Que, que você vai oportunizar ou dizer para uma criança que algum tipo de brincadeira tem um risco maior, esse tipo de coisa, né? Mas o desenvolvimento, ele incorre em movimentos de relativo risco, né? Em que a criança tem que ter uma certa audácia, né? É isso que E eu ia pedir para você falar, né? Eles sempre querem arriscar um pouco mais, né? isso, Parece que eles não vêem aquele perigo, né? Eles querem arriscar um pouco mais. porque na verdade viver é uma audácia, né? A gente está sempre arriscando coisas novas no comércio, no negócio, na vida. Eu sou professor desde sempre, né? E a gente arrisca uma atividade nova, a gente arrisca um raciocínio diferente de pensar numa conduta e de condução de aula, né? E a gente vai mediando o quanto isso você não traz nenhuma criança em risco, mas o quanto você favorece uma aula. Então a gente sempre vai à busca de uma novidade, de algo diferente. Isso é da vida, né? E a criança, isso muito mais, porque a vida da criança é muito descoberta, né? É tudo de descoberta. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? O quanto, por vezes, nós adultos evitamos alguns riscos que as crianças devem correr, né? Elas devem participar, subir no muro, alguma coisa nesse sentido, pular de um muro relativamente alto. A gente tem que assistir, né? Com coragem da gente, para não tirar a coragem da criança, né? Porque a criança ela tem que se arriscar, se perceber nos limites dela, se perceber na condição e quando o adulto vai impedindo, né, vai sempre colocando o risco, o medo, desculpa, né, o medo, essa criança vai se arriscando menos, né? E por vezes, quando a gente chega na escola, o próprio pai pede para a criança se arriscar, não, você tem que jogar, você tem que fazer, mas até então houve um recolhimento, né? Houve uma ideia de não arrisque, né? É, e Com esse processo educacional de formação aí de caráter da criança, né? Esse caráter, eu não estou dizendo um caráter maluco, né? Sem medir riscos nenhum. sim. Mas as crianças, elas sabem mais ou menos o que ela pode, o que ela não pode, o que ela consegue, o que ela não consegue, né? Assim, eu vejo assim, crianças, né, no meu meio, que você vê aquela criança que realmente arrisca mais, é mais espontânea, corre, vai para lá e para cá, e vejo aquela criança, como você disse, aquela criança com medo. Não quer ir de medo de cair, não quer, não sobe, não corre, mas por conta disso, né? Às vezes os pais, né, podaram ele disso, né? Então, quando ele tem vontade de fazer, ele volta, se retrai de medo de acontecer alguma coisa, né, Maca? Exatamente. E, Val, eu trabalho em escola, aliás, em janeiro eu completo 40 anos trabalhando na mesma escola. Mas eu Maravilha. convivo com várias escolas, né? Sim, E atendo crianças, sou psicomotricista, e atendo crianças que têm dificuldades de aprendizagem e de várias escolas da região. Atendo numa clínica em São Paulo, estou aqui na Granja Viana, atendo crianças da região e atendo da região ali da Moema, Campo Belo. Atendo a crianças, as clínicas nessa região, atendo crianças dessa área aí da cidade de São Paulo, né? E a gente vê o empobrecimento do movimento, né? pois é. Esse empobrecimento ele é dado por restrições, por receios da família e por a tecnologia hoje que tomou conta, né? E as crianças estão menos ativas. Então, nesse processo de desenvolvimento, você tem o desenvolvimento motor,
mas o corpo, ele é uma coisa única, né? O corpo é um só. É, mente, emoção, sensação, inteligência, é tudo uma coisa só. Sim. Então, quando você restringe uma parte, você está restringindo de uma forma global, né? Então, a criança aprende pelo movimento. Principalmente quando a gente está falando de educação infantil, lá do começo, quando a gente começou a conversar, falando do mexer a perna, do rolar, do sentar, engatinhar, andar. Todos esses são movimentos que vão trazendo possibilidades das crianças adquirirem intelectualidade. E aí está associado um monte de coisas, por exemplo, o desejo, a vontade. E a criança aprende muito por isso. Ela aprende a andar porque ela sabe medir nela própria a condição do equilíbrio. Ela sabe, eu não me lembro de uma criança andar e cair, né? Ela normalmente ela se agacha, ela senta, ela encontra esse recurso. E então isso é muito positivo, né? No desenvolvimento. Então, quando você oferece a coisa para a criança, você limita essa condição de desenvolvimento, você está trabalhando, inclusive, com a precariedade do recurso motor, como a precariedade do recurso emocional. Então, esse desenvolvimento ele não é por partes, ele é global, ele é interativo, né? É um com o outro o tempo todo. Então, é importante que a gente olhe para isso, que esse desenvolvimento, a criança cair, ela vai aprender a levantar. Ela cai porque ela quer buscar algo. Então, é importante a gente entender, o buscar algo está ligado a desejo, e o desejo está ligado a alguma emoção. Então, eu tenho que contribuir com todo esse recurso para que a criança se desenvolva de uma forma mais adequada, né? Maca, a Lu está perguntando, né, sobre a redução do tempo de brincar livre contribui com essa limitação? Com certeza. O brincar livre é um brincar autônomo, né? Eu coloco esse brincar livre, inclusive, na beleza de brincar com outras crianças, inclusive, né? Crianças livres brincando juntas. Essa parceria, né? Que vai ter arranhões, que vai ter briguinhas, né? Eu vou de novo remeter a quem tem cachorros, filhotes de animais, o quanto eles rolam, eles brigam, né? Isso é parte do processo de desenvolvimento. Cada um vai encontrando seus recursos corporais, não no sentido de brigar e defender, mas no sentido de se encontrar possibilidades de recursos de movimentos, né? Sim. Então, a gente tem esse paralelo. O brincar livre, ele tem uma importância muito grande, porque ele tem um brincar criativo. Eu vou dar um exemplo desse final de semana. Eu trabalhei muito esse final de semana, do meio da semana para o final, num evento na escola. E esse evento eu trabalhei com o professor, é um evento dirigido, jogos, torneios. Mas eu passando por uma área da escola, eu vi 4 crianças brincando numa área de terra, com terra, em que elas estavam fazendo um pequeno jardim numa caixinha, em que elas pegavam as folhas e lagarta de uma planta e colocavam nos jardins que elas estavam construindo. Ah, que Não tinha delícia. nenhum adulto ali, entendeu? Pois é. Esse brincar livre, ele traz esse processo criativo, esse processo de eu encontrar a possibilidade do brincar, Sim. né? Então, eu tenho vários exemplos de crianças aqui em frente à minha casa, né, neto até, que remete a tempos tão antigos, quando você vê uma criança lá pegando um graveto, raspando no chão, virando, raspando, fazendo como se fosse um espetinho para brincar de lançar em alguma coisa, furar folhas de árvore. Então, não tinha adulto, e é um brincar do próprio desejo, da própria vontade, né? E o desenvolvimento cognitivo acontecendo, eu encontrando possibilidades do que eu quero fazer, né? E não uma brincadeira
dirigida. Eu não estou falando que não deve brincar, né? Sim. A brincadeira dirigida, mas não. O espaço de tempo livre é fundamental para o desenvolvimento da É a tal criança. da experimentação, né, que você diz, né? Isso. Experimentar recursos que a natureza está me trazendo, me dispondo, né? E até de outra condição, sabe, Val? Eu lembro que eu fiz uma palestra com vocês, né? Aí na Zona Leste, e o tema era brincar também. E eu me lembro que naquele período eu dei um brinquedo lindíssimo, um carrinho do Jurassic Park de ferro para o meu neto lindo. Ele ficou brincando com a caixa. Pois é. E ele ficou brincando com a caixa. Esse é um brincar livre e não um brinquedo, me fugiu o termo agora, né? Mas é um brinquedo construído, vamos dizer assim, né? O Sim. carrinho, tudo. E ele estava brincando com a caixa. Com a caixa, uma colher de pau e mais alguma coisa que ele arrumou, Pois né? é. Então, aí você vê o uso da capacidade intelectual, da capacidade criativa, do desenvolvimento cognitivo, na verdade, né? Desenvolve a inteligência, né? Do que você ficar brincando com algo sempre da mesma forma, sempre construindo o mesmo brinquedo, alguma coisa nesse sentido. Ô, Maca, então a gente pode pensar que às vezes você vai ajudar essa criança a se desenvolver muito melhor se você vai, num final de semana, levar a criança a brincar ao ar livre, ou dentro das suas possibilidades, do que talvez você comprar um brinquedo super, né, mirabolante, caro e colocar ela lá na sala brincando, né? É, eu acho isso mesmo, né? Você ter um tempo de. Tem um livro, Brinquedos de Chão, Gandhi Piorsky, se eu não estou enganado com o nome, que eu usei nessa palestra também, e que ele fala brinquedo de chão, graveta é brinquedo, Formidável. folha é brinquedo, pedaço de pau é brinquedo, uma folha de papel é brinquedo, jornal é brinquedo, tudo é brinquedo. O jornal não é brinquedo de chão, né? Mas essa ideia do brincar na natureza, né? Quando você falou de um parque. E tem, eu até vou procurar aqui o nome, tem um outro, um americano que chama Richard Tá. Louv, que ele escreve um livro sobre a última criança da natureza, né? E ele fala de déficit de natureza, que as crianças estão com problema de déficit de natureza. Então, essa ideia de parque, quem vive na cidade grande, a ideia é do final de semana, Pois quando na é. verdade a natureza está todos os dias na nossa frente, né, de alguma forma. Mas se a gente tem o recurso no final de semana, tem que ter o final de semana. Mas o que eu queria colocar também, Por Val, favor. é que o brincar é todo dia, né? Então, cozinhar é brincar. Então, quando Olha aí. você tem uma criança, você pode brincar de cozinhar verdadeiramente, fazer comida para o teu almoço, o teu jantar, brincando com uma criança, né? Então, esse brincar é todo momento, é conviver com essa criança, produzindo alguma coisa, por exemplo, recentemente, né, tem um videozinho meu feito aqui, eu fazendo uma sopa, que eu adoro cozinhar, e eu tive até que tomar um cuidado, porque essas são as ideias do risco, que eu tenho uma banqueta que eu coloco a minha neta e ela ajuda a mexer a sopa. E é uma menina que fez 4 anos na semana passada. Eu estou falando isso de um tempo mais antigo, uma criança de 3 anos. E quando eu dei uma saída, que a sopa estava lá fervendo, eu fui fazer alguma coisa, quando eu percebi, ela estava empurrando a banqueta que ela sobe para a panela de sopa. E eu já aproximei e ela fica mexendo a sopa. Para ela aquilo é brincar, ela não está cozinhando, Sim. ela está brincando. E eu estou favorecendo esse brincar dela, junto com ela. Então, para mim, é um brincar E, também, né? e o quanto a criança gosta de participar de tudo isso, né? Claro. Às vezes as mães, né, os pais falam, meu Deus, eu tenho que fazer um não sei o quê e não posso dar atenção para a criança. Põe a criança junto fazer com você, né? Deixa ela brincar junto com você, né? E, por exemplo, aqui na minha casa, ela nunca colocou a mão na panela. Eu sei que ela já colocou a mão na panela na casa do outro avô, numa brincadeira, que é um fogão a lenha, que era até diferente, Sim, né? E ela colocou o dedo, queimou, e ela nunca mais colocou. Então, esse foi o risco e ela aprendeu com o risco, sim, né? sim. Então, é esse sentido, e mais, né? Quando eu falei para você de nascimento,
E eu falei dos sentidos ali, o olfato, cheiro de mãe e filho, o paladar do aleitamento, é, o cantarolar, trabalhando aquela audição, né? A troca de falas ali. Todos os sentidos estão envolvidos. E a cozinha, todos os sentidos estão envolvidos também nesse ato de cozinhar. Então, eu escrevi um texto uma vez, que talvez seja uma coisa importante eu falar aqui, Sim. que a cozinha é o seio da casa. É esse lugar que alimenta a casa, trabalha todos os sentidos e que remete a uma convivência, uma relação saudável, né? Então, quando eu vejo pessoas rotineiramente pedindo iFood, eu falo, meu Deus, que perda de oportunidade, né? De estabelecer uma relação de cuidado, uma relação brincante, né? Posso falar E que vai criar memórias afetivas. claro, 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 né? Eles não vão E mais, esquecer, né? né? Aquela comida feita ali na hora, com todo aquele carinho envolvido, e você recebe uma comida que vem nas buzinas do trânsito, desviando para lá, puxando para cá, xingando, não sei o quê, né? O que que vem nesse alimento, no Uma fim das contas, energia, né, que a gente não sabe qual quando é, né? você Pode faz ser. junto com uma criança com todo carinho, né? É muito diferente, todos esses sentidos. E a gente, claro, vai ter várias famílias aqui nos ouvindo, ouvindo você, né, principalmente, que fala, puxa, mas eu não tenho tempo de fazer comida, que pena, né? Mas, puxa vida, quando tiver esse Exato. tempo, coloque a criança junto, né, Marca? Eu também, eu não tenho mais crianças, né? Meus netos vêm algumas vezes na minha casa, então nessas oportunidades eles estão. Né? Hoje meu neto quis no jantar de hoje, ele falou que queria comer tomate. Eu tenho essa oportunidade, eu falei, tem um vermelhinho na horta, Ai, vai lá, pega a que tesoura, delícia. come e traz pra cá. Então percebe que eu estou falando de natureza e estou falando de uma ação de desejo que ele quis comer. Eu falei, vai lá e pega, E que né? E, tanto esse de ir lá pegar, né? Que oportunidade, que privilégio, né, Marca? de novo, eu vou dizer, né? Nem todo mundo que mora em um apartamento em São Paulo vai ter essa oportunidade. Mas de colher uma salsinha, uma cebolinha para dar um cheirinho na comida, isso pode ter. Pode, põe um vasinho lá, né, na varanda, né, Marca? Que tem como crescer e aproveitar. Nossa, Marca, que delícia que eu vi, viu? Tô adorando. E essa ideia que a gente está falando aqui do brincar, ainda até de criança, uma criança um pouco mais amadurecida, a gente chega no jovem, né? O jovem também brinca, né? E o jovem pré-adolescente, essa faixa escolar aí de 10 para 12 anos, a faixa de 10 anos, o Val, ela deveria estar com todas as habilidades motoras adquiridas, tá? E a gente encontra isso no ambiente escolar, crianças nessa faixa etária de 10 anos, empobrecidas de movimento, né? Bastante empobrecida de movimentos. Nossa, Então, eu acho que, e aí eu vou voltar, né, nesse vai e vem da conversa, eu vou voltar dizendo que o corpo, ele tem uma possibilidade de recursos de movimentos que está associado à emoção e à cognição. Então, quando você tem uma perda de possibilidade de movimento, é possível que você tenha uma perda de conjunto, em conjunto de outras áreas. Então, como eu atendo crianças com dificuldades de aprendizagens, eu posso dizer que grande parte delas tem uma dificuldade de movimento. nossa, que pena, né? E E esse é tem, um ponto importante a gente ô, ver. Marca, e tem como recuperar isso? Então, o trabalho psicomotor, ele está voltado para isso, né? Para você Sim. tentar recuperar. O importante é a gente saber o seguinte, acho que é outro detalhe importante que a gente tem que entender aqui. Existem janelas de aprendizagens, né? Tá. Então, quando você fecha essa janela e você não oportunizou, você tira muito do recurso, né? Mas eu vou dizer assim, tem gente que quando fala, né, eu briguei muito na escola para tirar celular de sala de aula, e as pessoas pensam em voltar no tempo. O tempo nunca volta, eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu sei que o tempo não vai voltar, e nem desejo, né? Mas eu nem quero que seja assim, o que eu vou dizer. Mas eu, como eu gosto, falei que gosto de cozinhar, eu sempre gostei de mexer na cozinha. Então, era eu quem escolhia o arroz e o feijão para minha avó, porque antigamente ele vinha com pedras. Então, esse movimento de recolher é um movimento de pinça. E esse movimento de pegar uma pedrinha ou pegar um feijão é o movimento de pegar o lápis. É um movimento de domínio motor. Então,
Eu trabalho com isso especificamente na escola. E terça-feira é o dia que eu trabalho isso. Hoje eu trabalhei com isso na escola. Quando a criança tem uma dificuldade de pegar o lápis. Mas isso era uma coisa que não era ensinada. Ela era aprendida pela natureza do movimento que a criança fazia. Sim. Então era brincar na terra, era brincar de pegar pedrinha, era brincar disso, brincar daquilo, brincar daquilo. Quando a criança pegava o lápis, ela tinha um movimento de pinça já aprimorado. Pronto, né? Hoje, a gente tem crianças que pegam com todos os dedos. Eu não sei fazer o dedo que as crianças pegam hoje lápis. Não toda, é óbvio, eu estou falando de criança que Sim, tem claro. dificuldade. Mas aí existe um outro problema que a gente também discute na psicomotricidade. Quando eu falo da aprendizagem, crianças que apertam demais o lápis no papel, crianças que prendem o lápis com muita força, tudo isso traz cansaço. Quando Sim, você vai começar a escrever, a criança não vai querer escrever mais. sim, E isso começa a criar um efeito em cadeia. Eu não sim, começo a não escrever, eu começo a não querer ficar sentado escrevendo, eu não começo a não ler, eu começo a adquirir algumas dificuldades de aprendizagem. Então, a clínica que eu trabalho, ela é bem polivalente, né? O Instituto Grupo Eficiente, ela é bem polivalente. Tem psicólogo, tem pedagogo, tem eu, professor de educação física, né? Tem fisioterapeuta, todos eles trabalham, cada um vai trabalhando uma área. Eu, pessoalmente, eu vou nessa recuperação de movimento, né? Vou bem pela área da educação física, mas com a visão da psicomotricidade, sim, né? Nesse estudo do movimento da criança, tentando trazer um aprimoramento. É possível, e existe ganhos, né? Os ganhos a gente percebe. Dependendo do nível de complexidade, por exemplo, de uma pega de lápis muito complexa, e que chega para a gente numa idade muito avançada, é, você às vezes não consegue fazer o movimento do lápis adequado, mas você cria recursos para a criança ir desenvolvendo a capacidade da escrita mais favorável. sim. Isso a gente consegue. Ah, maravilha. É uma boa notícia, né? Porque a gente realmente tem visto muitas dificuldades por aí. Ô, Marca, a Flávia Maria, ou Maria Flávia, está falando que você inspirou ela com o teu comentário, acredito que seja pelo cozinhar aí, por a criança junto. Que bom, que bom. Acho que a gente vai ter mais mães, pais, pondo as crianças aí junto com a gente nos nossos afazeres do dia a dia, mesmo que a criança gosta tanto. Você sabe quando você falou de escolher o arroz, eu em uma palestra que a gente fez, uma vovó já bem mais vovó que eu, ela disse que no tempo dela, que quando as crianças delas eram pequenas, que também não tinha recurso nenhum, ela misturava o arroz e o feijão e punha as três crianças em volta da bacia e eles teriam que ir separando e que eles adoravam fazer isso. E ela nem sabia para que servia isso, tanto que estava ajudando aquela criança, né, Maca? Ela é uma psicomotricista. Então, e nem sabia da É. questão, né, Maca? E olha que interessante. Então, né, Val? E esses recursos, né, quando a gente fala, né, é que o feijão hoje você não escolhe mais, ele já vem totalmente. Mas você tem que, no ambiente escolar, favorecer esse tipo de atividade, essas propostas, e dentro de casa mesmo, né? Você, diante de uma oportunidade, né? Você pedir para a criança separar alguma coisa, um brinquedo, seja um Lego, por exemplo, né? E brincar junto com a criança. Você vai trabalhar esse movimento também de pinça, esse movimento, né? A gente chama de bimanual, né? As duas mãos trabalhando. Então você vai encontrando muitos recursos para ampliar a capacidade de movimento da criança. Então essa forma, né? Essa possibilidade oferecida do brincar, ela é fundante, né? Ela é apoio. E infelizmente tem muitas escolas que buscam a alfabetização muito precoce e, e- e o traçado muito precoce. E isso ele também vai trabalhando a questão de emocional de uma outra forma, né? Quando a criança ainda não está
não tem a prontidão. E essa prontidão, Val, ela é individual, né? Não existe uma faixa etária. Quer dizer, existe uma faixa etária, desculpa, mas não existe uma idade exata. Então, as Sim, crianças elas vão ter um tempinho diferenciado de aprender a ler, a escrever, né? Aprender os movimentos, andar, né? Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 14 meses, 16 meses. Isso tudo é dentro de uma normalidade, sim, né? Isso é uma questão de individualidade. Mas quando alguém começa a apressar o movimento, não está apressando o movimento só da escrita, está apressando o movimento pois da é, cabeça. E sim, aí a gente está vivendo um mundo de ansiedade. A criança não está pronta, né? Eu estou colocando uma programação na cabeça da criança além, um tempo adiante do que é o tempo dela, né? Então, de novo, não estou dizendo que é exatamente isso, né? Não estou fazendo essa relação direta. sim, Mas o que mais a gente ouve hoje é o mundo ansioso, que as crianças no Brasil superaram em quantidade o número de ansiosos adultos. sim. Então, o quanto o adulto ansioso, querendo que a criança aprenda a ler e escrever rapidamente, vão colocar esse nível de, de ansiedade para a criança. Maca, deixa eu aproveitar que tem outra pessoa falando alguma coisa aqui. Ótima live, obrigada, viu, Cacá? Não adianta tirar a tela se os pais não interagirem com as crianças e não incentivar os irmãos a brincar entre eles, né? Isso Correto, numa mesa de um restaurante, todos sem tela e todos interagindo. Obrigada, viu, Cacá? É isso, né, Maca? Kaká é um amigão. Kaká é um colega de profissão, trabalha com voleibol, né, de alto nível, e está muito alinhado com as ideias de evolução, de desenvolvimento, né? E acho que é exatamente isso mesmo, né? A gente está vendo agora o governo federal colocando uma lei de proibição do celular na escola, né? A gente conseguiu isso desde o ano passado, né? Em agosto do ano passado a gente conseguiu tirar o celular de sala de aula. Esse ano inteiro a gente está com uma condição, inclusive no recreio, esse ano a gente ampliou porque o recreio para os alunos mais velhos, a gente dava a possibilidade deles usarem, a gente nem recreio usa mais. Então, hoje o governo federal está produzindo aí uma lei de tirar da sala, da escola, né? Precisamos entender um pouco melhor a lei, mas, e eu lendo jornais, né, a Folha de São Paulo, as estatísticas dos pais que concordam com a lei, pais que não concordam, é, mas mesmo os pais que concordam com a lei, se está tirando da escola, como é que vai tirar em casa, Pois é. né? Porque precisa tirar de casa e oferecer condições, sim, de movimento, de possibilidades, né? E esse recurso tecnológico, ele vem produzindo um prejuízo atencional, em termos de ansiedade, é, de movimento, e quando eu estou falando intencional, atencional, né, ansiedade, movimento, estou falando em questão, inclusive, de aquisição de Pois inteligência. é. Ô, E tem Maca, até, e tem até estudo dizendo que essa geração mais nova tem o QI rebaixado em relação às gerações anteriores, né? Uma coisa para se começar a pensar mais efetivamente. É um estudo ainda que aparentemente não é tão muita gente estudando sobre isso, mas é uma coisa para a gente olhar, né? Marca, porque a partir assim da premissa que você fala, não, mas o celular traz muito mais informações, as crianças têm muito mais um mundo aberto, elas aprendem mais isso, mais aquilo, mas tem aquele outro lado também, né, que bloqueia várias coisas, né, para eles, né, interação, você vê muito adolescente que não tem linguagem, né, não consegue conversar, não tem uma palavra pronta, né? Olha, Val, eu não sou estudioso exatamente desse assunto, né? Mas eu não sei se a criança com celular ela aprende muito. Eu vou dizer assim, ela adquire muitas informações. Sim. Mas a aprendizagem, ela é uma coisa mais ampla, tem um envolvimento de várias coisas, né? Tem vários sentidos envolvidos na aprendizagem. Então, eu não aprendo só com a visão, né? A visão é uma capacidade de eu receber informação, eu tenho que elaborar lá no meu cérebro, né? Tá lá no fundo do cérebro, eu tenho que elaborar com todos os outros sentidos.
né? Então, quando eu digo, vou voltar lá, quando eu digo do amamentar, 5 sentidos estão envolvidos e mais um que na área da psicomotricidade, da educação física, a gente chama de propriocepção, que é esse pequeno balançar que a mãe, né, o cuidador tem com a criança, que está trabalhando uma questão vestibular lá dentro do ouvido, né, relações de equilíbrio, que vai relacionar com tônus, né, a tensão que os músculos exigem, o equilíbrio, isso vai trazer uma condição de postura futura, né? Então, estar sentado numa tela, você tem uma capacidade de receber informações sobre tudo que você deseja. Sim. Mas eu estou falando até de um adulto, né? Que você está procurando, você tem um desejo de uma informação, eu vou pesquisar isso, né? E você resolve. Agora, a criança, ela é levada para outras coisas, né? Ela não está em busca, às vezes, ela está em busca, às vezes, de uma informação e muitas outras chegam para ela, que desatenta daquela inicial que ela tinha, inclusive. Então, a tecnologia ela tem uma capacidade muito grande de informação, mas a aprendizagem ela depende de outros aspectos, né? Tá, é isso. Nossa, quantas orientações e informações importantes você nos trouxe hoje. E quero falar para o pessoal que está nos vendo que vocês imaginem o que ele está trazendo no curso dele, dentro do projeto Escola para a Paz, o quanta orientação e informações tem lá dentro desse curso tão formidável que é esse profissional que, nossa, eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui comigo junto do projeto Escola para a Paz e contar com toda essa experiência que ele nos traz. Maca, formidável tudo que você Obrigado. disse hoje. Eu aprendi muito, eu acredito que todos eles aprenderam mais ainda. E queria que você. A gente não vai ficar muito, porque eu sei que todos têm um tempo, então as nossas lives não passam muito desse tempo que nós estamos aqui. Quero que você faça um fechamento dentro do possível aí. E, Marca, e tem uma pessoa me falando para você falar o que você é, que está te vendo pela primeira vez aqui. É, eu, muito rapidamente, vou contar um pouquinho a história assim, talvez encerre até por aqui, tá, Val? Tá. Eu sou um interiorano, né, de Presidente Prudente, uma cidade distante aqui do estado de São Paulo. Brinquei muito em terra, brinquei muito em poças d'água, subi muito em árvore, é, colhi a manga da árvore lá em cima, tendo que atirar uma manga para acertar aquela que estava madurinha lá em cima. Eu estou falando tudo de movimentos, né? Então Sim. você vai adquirindo toda essa capacidade aí de amplitude de movimento. E brinquei muito, muito na minha vida, joguei muita bola, corri muito, muito na rua, sempre muito descalço, sem pedaços do dedo. E e hoje, quando uma criança machuca um dedo, uma perna, um pouco, você vê aquele robofoot, né? Parece que é uma coisa, a criança delira com aquilo. A gente nunca usou aquilo e se machucava, andava com o pé torto e resolvia a vida. Então, eu fui esse cara que brincou muito. Desse brincar, eu virei um atleta. Tive a oportunidade de representar o Brasil por 4 anos como saltador de distância, né? Tive títulos internacionais. E, por causa disso, eu me formei em educação física. E a educação física, comecei a trabalhar com escola e fui me percebendo muito incapaz. E eu fui buscar muitas formações na área corporal. Então eu fui aprender um corpo mais sensível, numa formação baseada em aspectos da psicologia de Jung, uma formação de 3 anos. Depois eu fiz mais 3 anos de formação em eutonia, que é uma formação corporal muito ligada a autoconhecimento, autopercepção. Depois eu fui formado também em psicomotricidade, é uma área que eu atuo bastante fortemente hoje. E depois eu fiz uma formação em neuropsicologia, para entender um pouco esses aspectos da neurociência. Então essa foi a minha formação acadêmica, vamos dizer assim. Maravilha. Mas eu acho que eu tenho um recurso muito grande para falar de tudo isso, que é um recurso de vida, né? Ah, Recurso vivido. Então essa é é a muito bom. minha formação. E aí, né, a Val pediu que a gente fizesse algumas a gente tivesse essa oportunidade de falar em live, falar em um curso. Então eu entrei muito nessa área do curso, gravamos 6 aulas para dizer muito desses aspectos de desenvolvimento, desses aspectos de psicomotores, né? Cuidar dessas fases do desenvolvimento, as características de faixa etária, a importância do brincar, né? Então esse foi o curso que a gente fez
e, e espera que as pessoas que adquirirem gostem do que está lá, né? Acho que é isso, Não, Val. não tem como não gostar, Marta, porque olha, se você deu só para nós uma prévia com tudo que você disse hoje aqui, imagina o quanto que eles vão receber dentro do curso que eu já vi, está maravilhoso mesmo. Queria falar que a Valéria Campos está falando que você é um sabedor de vida, uma pessoa maravilhosa, um professor, um atleta, super aqui. E tem uma outra também que eu acho que ela é deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ah, já achei. Que ela fala que ela é privilegiada de ter você perto dela, a Dani, tá? Ai, Tudo que da bom. família. É, Um que beijo, bom. Val. Marca, olha, a gente agradece profundamente. Eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem fazer alguma outra questão que ficou aqui dúvida, vocês podem colocar lá no post onde está o Marca falando, que eu passo para ele. E vão saber mais lá dentro do curso do Marca, que tenho certeza que vai valer muito a pena. Marca, mais uma vez eu agradeço, viu, sua Eu que presença, agradeço. foi formidável. E eu vou deixar aqui meu convite para a live de amanhã, se você me permite, Pois não. pela Marisa Manfred, ela é advogada e ela vai falar, ela fez uma pergunta, ela vai falar sobre isso, ó. Você sabia que o conflito intenso e duradouro entre os pais causa mais danos para os filhos do que a própria separação? Então, ela é mediadora, né, desse assunto, então ela vai falar o tanto de danos, né, que causam, às vezes, uma briga, né, aquela briga a vida inteira, às vezes não quer se separar, mas está causando tanto dano para aquela criança que vive naquele ambiente, que às vezes é muito menos ruim separar. E também sobre quando a criança se torna joguete de uma briga e a criança também sofre muito com tudo isso e ela vai falar muita coisa. Acho que também vale a pena quem tiver tempo de vir amanhã participar dessa live com a Marisa. Muito bom. Então, Também já mais vi uma alguma vez, boa coisa dela. noite a todos. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco e até amanhã. Beijo, Marca. Obrigado, obrigado, Obrigada. gente. Obrigado, Val. Tchau, Beijo a todos. tchau. Tchau.